Eu sou católico, mas eu vou ter que admitir que a Bíblia realmente diz que Jesus teve irmãos. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mas parece que a Bíblia se contradiz. João, quando ele vai relatar as mulheres que estavam observando Jesus na cruz, ele diz: estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Cleofas e Maria Madalena. Mas Mateus, quando ele vai relatar a mesma cena, ele diz: estava entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, essa Maria, mãe de Tiago e de José, é aquela Maria, mulher de Cleofas. Porque uma hora Mateus diz que eles são irmãos de Jesus e agora diz que eles são filhos de outra mulher. A resposta está em Gênesis. Abraão, quando se dirige a Ló, ele o chama de irmão, quando a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Então fica claro que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra que o tradutor usou para parentes no geral foi a palavra adelphos, que poderia ser primo, sobrinho, tio, irmão, não necessariamente filhos da mesma mãe, o que confirma mais uma vez a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vamos resolver essa questão de adelphos de uma vez por todas, né? Os católicos, eles costumam dizer que esse termo pode significar primo ou um parente distante, baseados no uso mais amplo dessa palavra no texto da Septuaginta. Isso é verdade no grego da Septuaginta. O problema é aplicar isso no uso do grego do Novo Testamento. Isso porque no Novo Testamento, adelphos tem um uso muito mais restrito. Os dois principais léxicos do grego bíblico concordam nisso. O BDAD, que é o léxico padrão do Novo Testamento, define adelphos primariamente como irmão no sentido familiar ou como alguém pertencente à mesma casa. O mesmo acontece com o léxico do Louinaida, que coloca adelphos dentro do domínio de relações familiares diretas, não como parentes distantes ou primos. Isso fica muito claro no próprio texto bíblico, quando os evangelhos falam dos irmãos de Jesus. Eles citam a mãe, citam os irmãos inclusive pelo nome, Tiago, José, Judas, Simão, e ainda dizem que Jesus tinha irmãs. Isso não é uma linguagem genérica ou tribal, é linguagem doméstica e familiar. Além disso, o próprio Novo Testamento conhece a palavra específica para primo, que é anépsios. Ela aparece, por exemplo, no texto de Colossenses 4,10. Ou seja, quando o texto quer dizer primo, ele sabe dizer. Mas quando ele fala dos parentes de Jesus, ele não usa anépsios, ele usa adelphos. Agora, é preciso ser honesto aqui. Eles podem até ter razão ao afirmar que Jesus não teve irmãos biológicos. Afinal, existem argumentos históricos e acadêmicos que sustentam essa possibilidade. Então, é uma linha interpretativa possível. Só que usar adelphos dessa forma é um equívoco, porque eles estão usando para transformar esses irmãos que o texto apresenta em primos ou parentes distantes. E isso é um erro lexical. Mesmo que não sejam irmãos biológicos, de alguma forma, eles pertencem à casa de Jesus, eles pertencem à família de Jesus. E o Novo Testamento não os chama de primos, ele os chama de irmãos. E é isso que o grego afirma.